Bem, nós temos aí uma candidatura que está sob o exame da Justiça Eleitoral. Então, nós não podemos dizer que esse candidato ele não está apto a receber a votação. Tem a sua candidatura, o seu registro indeferido, porém tem um recurso tramitando no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Então, no dia das eleições, esse candidato vai poder receber a votação dos eleitores que o escolherem, a foto dele aparecerá na urna tranquilamente, o eleitor pode votar normalmente. Sairá o relatório no boletim da urna, porém na apuração, caso ainda o Tribunal Regional Eleitoral não tenha decidido e permaneça esse indeferimento, lá na apuração não constará um número de votos dele. Mas caso isso se reverta e ele consiga o deferimento nos tribunais superiores, isso depois se resolve, a contabilização é feita levando em consideração os votos que ele recebeu no dia do pleito. Se houver, por exemplo, a situação de não deferir a candidatura, como é que fica o resultado das eleições? Bem, nós temos algumas hipóteses aí. Nós temos que levar em consideração que, dependendo da circunstância, caso o candidato que esteja com o seu registro indeferido posteriormente e ele seja eleito, nós temos a possibilidade tanto da assunção pelo segundo candidato quanto pela realização de novas eleições. Então, nós temos aí a interpretação que eu faço nessa situação é que se ele for eleito e o registro da candidatura manter-se indeferido, ou seja, não considerado válido pela Justiça Eleitoral, nós teremos que fazer uma eleição suplementar. Agora, caso ele não seja o eleito, não há qualquer tipo de problema, não existe um percentual mínimo que o candidato eleito tenha que ter para assumir o mandato de prefeito. Então, resumindo, os votos que aparecerem para o candidato, na urna, no resultado da urna, vai aparecer. No boletim de urna, aquele que sai logo depois que terminamos de proceder com as eleições, e ele sai aquele boletim impresso ao término, isso vai aparecer. Não vai aparecer na apuração geral. Isso vai ficar ali com a ressalva, dizendo que aquela votação está sob júdice e aguardando uma definição definitiva a respeito daquilo. Então, nós podemos ter aí, talvez, uma janela de indefinição quanto a quem efetivamente foi o eleito. Mas a Justiça Eleitoral terá que julgar isso em tempo hábil para definir essa situação e os eleitores de Alto Taquari terem conhecimento de quem foi o candidato eleito. Horário de votação. Vai obedecer o horário Mato Grosso ou Brasília? Horário de Mato Grosso, em todo o estado de Mato Grosso, obedeceremos o horário de Mato Grosso. Iniciará às 8 horas, horário de Mato Grosso, e encerrará às 17 horas, horário de Mato Grosso. Eu quero também dizer para a população que, encerrado o período de votação, às 17 horas, horário de Mato Grosso, caso ainda tenham pessoas na fila aguardando para votar, aquelas pessoas que estiverem na fila naquele momento receberão as suas senhas e mesmo que ultrapasse esse período, serão autorizadas a votar. Ou caso tenha algum problema com a urna, isto será descontado no tempo para encerrar. Então, se nós tivermos uma meia hora de atraso em virtude de algum problema qualquer técnico da urna, nós estenderemos para aquela sessão específica mais meia hora para ter o período adequado para os eleitores exercerem seu direito de voto. Bem, qual mensagem o senhor deixaria a todos que estão participando desse pleito eleitoral em Alto Taquari? Bem, eu queria pedir terminantemente aos eleitores, aos candidatos, aos representantes dos partidos e coligações, que o que tinha que ser feito nós já fizemos, os partidos já estão aí ainda buscando o voto para os seus respectivos candidatos, as coligações, o grupo ainda está definido, mas continuemos da forma como estamos, exercendo o direito de pedir o voto do eleitor de maneira digna, sem qualquer tipo de ato de corrupção,
porque isso, nos dias de hoje, nos mostra que essa prática ela só tem nos rebaixado cada dia mais. Nós estamos vendo no Congresso Nacional uma série de políticos sendo presos, empresários sendo presos, e nós não podemos permitir que esse tipo de política tome conta do nosso país. Nós temos aqui no município pessoas que os eleitores conhecem, sabem da vida de cada um e escolham de maneira democrática aquele que efetivamente vai representar o eleitor. E aqueles que estão fazendo a campanha, que tenham o máximo de cautela para não prejudicar todo esse período que eles despenderam fazendo o trabalho de propaganda eleitoral, colocando tudo por água abaixo, praticando alguma conduta ilícita que vai possibilitar, talvez, até a cassação do mandato daquele que for eleito.